Olá, pessoal. Bom dia. No vídeo anterior, eu falei sobre a resposta de brócolis e rabanete à aplicação de biofertilizantes. Nestes trabalhos, os experimentos foram desenvolvidos em casa de vegetação e as plantas cultivadas em vasos. Hoje eu vou abordar dois trabalhos desenvolvidos a campo com as culturas do milho e do feijoeiro, que tiveram duração de 3 e 5 anos, e a gente vai ver que os resultados obtidos nos trabalhos realizados tanto em casa de vegetação como no campo tiveram resultados bem semelhantes. Bom, o primeiro trabalho, com o título Uso de biofertilizantes na produtividade do milho, foi desenvolvido em 2012 por Ferreira. Esse trabalho vai estar nessa citação no final da apresentação, e o autor utilizou 3 doses de biofertilizante. No caso, o biofertilizante foi efluente de biodigestor de esterco bovino, tá certo? As doses utilizadas foram 20 metros cúbicos, 40 metros cúbicos e 60 metros cúbicos por hectare, ou seja, 20 mil litros, 40 mil litros e 60 mil litros por hectare. E essas 3 doses foram aplicadas em 3 épocas diferentes. Um dia antes da semeadura, 30 dias antes da semeadura e 60 dias antes da semeadura, tá certo? E após a aplicação do biofertilizante, foi feita uma incorporação superficial com a grade leve. Além desses tratamentos, o autor incluiu também uma testemunha sem adubação e outras testemunhas com adubação mineral. Aqui estão os principais resultados relativos à produção de grãos de milho, né? Quilogramas por planta, tá certo? E do lado esquerdo aqui a gente vê os tratamentos. As 3 doses um dia antes da semeadura, 30 dias antes da semeadura e 60 dias antes da semeadura, tá certo? E a testemunha sem adubação e a testemunha com adubação mineral. Então a gente observa no primeiro ano, em 2007, né? As produções com a letra A, né, foram as maiores produções, né? Então a gente observa que alguns tratamentos relacionados à aplicação do biofertilizantes proporcionaram, né, uma produção superior, inclusive, à adubação mineral e também a testemunha sem adubação, né? E nesse primeiro ano a gente observa, né, que a dose de 60 metros cúbicos, né? A gente pode observar aqui 60 aos 60 dias, 60 aos 30 dias e 60 um dia antes, né? Tiveram umas produções maiores, algumas delas, né, semelhantes à adubação mineral, tá certo? No caso, a dose menor de 20 metros cúbicos, né, tiveram resultados um pouco inferior, tá certo? A gente observa novamente aqui 20 aos 30, então foram as que apresentaram menores produtividade, e 20 aos 60, tá certo? Então, algumas delas semelhante à testemunha, tá certo? No segundo ano, a gente observa que a adubação mineral teve uma boa produção, mas que vários tratamentos com uso de biofertilizante também proporcionaram produções semelhantes à adubação mineral e superior à testemunha sem adubação, tá certo? E novamente aqui, principalmente a dose de 20 metros cúbicos no primeiro dia antes da semeadura, que teve um desempenho menor, tá certo? Já em 2009, a gente observa novamente vários tratamentos, né, com aplicação do biofertilizante, com produções semelhantes à adubação mineral e superior à testemunha sem adubação, tá certo? E nos 2 últimos anos, em 2010 e 2011, né, a gente observa que todos os tratamentos relacionados à aplicação de biofertilizante, independente da dose e da época de aplicação, tiveram produções semelhantes à testemunha de adubação mineral e superior à sem adubação, tá certo? Então, tanto em 2010 e 2011. Essas produções um pouco menores
principalmente nos 2 últimos anos, o autor alega a ocorrência de algum período de estiagem, né, veranico, durante o ciclo da cultura, tá certo? Então, a gente observa um potencial, sim, do uso do biofertilizante, inclusive em substituição aos adubos minerais. E a gente observa nesses 2 anos, últimos anos, né, um efeito acumulativo da aplicação do biofertilizante ao longo dos anos. Talvez nem tanto em função do aporte de nutrientes, da quantidade de nutrientes inserida no sistema, né? Mas em função, provavelmente, de melhorias em relação às propriedades físicas e biológicas do solo, tá certo? Porque mesmo com doses menores, que a gente vai ver posteriormente que não aporta tanto nutrientes como a cultura precisa, a cultura teve uma boa produtividade. E produções de plantas, 0,10 kg por planta equivale mais ou menos a 6.250 kg por hectare. Então, são produtividades relativamente boas. E, observando todos os dados aqui apresentados, fazendo alguns cálculos, a gente chega a esses seguintes números. A menor produtividade obtida durante os experimentos, né, foi de cerca de 3.750 kg por hectare, que foi relativo à testemunha sem adubação mineral nos 2 últimos anos, tá certo? E de 9.375 quilos por hectare, relativo, né, no terceiro ano, em relação a alguns tratamentos com aplicação de biofertilizante, como a gente pode ver acompanhando a seta aqui, tá certo? Então, mostrando sim um potencial do uso do biofertilizantes na nutrição de plantas, nesse caso especificamente aqui na cultura do milho. E aqui, muitos desses dados não estão no trabalho, mas eu utilizei os dados do trabalho para fazer esses cálculos, né? Então, a primeira análise que eu acho importante, né, foi a análise química do biofertilizante, do efluente do biodigestor. Então, o autor apresenta essa tabela, né, em que ele mostra que o biofertilizante apresentava 5,6% de sólido total, e nesses sólidos totais a gente encontra 2,42% de nitrogênio, 0,87% de fósforo e 1,15% de potássio. Então, a gente calculando aqui, fazendo as diluições necessárias, né, 5,6% de sólido, então tem mais de 94% de água ali. Então, fazendo esses cálculos, a gente chega às seguintes concentrações no biofertilizante aplicado: 0,13% mais ou menos de nitrogênio, 0,048 de fósforo, tá certo? E 0,064 de potássio. Então, são quantidades bem pequenas, bem baixas, né, de nutrientes. Por isso que o volume aplicado tem que ser grande, realmente, para a gente aportar uma quantidade significativa de nutrientes. Então, fazendo os cálculos com essas concentrações que eu encontrei, a gente chega à conclusão seguinte: 20 metros cúbicos por hectare aporta cerca de 27 kg de nitrogênio, 22 de P2O5 e cerca de 15 de K2O. 40 o dobro, né, e 60 o triplo. Cerca de 80 quilogramas por hectare de nitrogênio, 67 mais ou menos de P2O5 e 47 mais ou menos de K2O. E se a gente for fazer os cálculos, né, a quantidade de nutrientes que é retirada do sistema através da colheita do milho, a gente obtém esses dados na literatura. Então, para cada tonelada de milho colhido, cerca de 14 kg de nitrogênio, 6 kg de P2O5 e 4,4 de K2O. Então, se a gente considerar no trabalho uma produtividade média de 6 toneladas por hectare, a gente estaria extraindo com a colheita do milho cerca de 84 kg de nitrogênio, 36 de P2O5 e 24 de K2O. Então, a dose maior, tá certo, que realmente forneceria todo o nitrogênio necessário. Com relação ao fósforo, a gente estaria aplicando uma quantidade bem maior de fósforo, e com relação ao potássio também, tá certo?
mas a gente viu nos resultados que doses menores, né, ao longo dos anos, teve um desempenho bom também. Então, mostrando que não só o aporte de nutrientes, né, mas outros fatores, né, como melhoria nas características físicas e biológicas do solo e também no aporte de substâncias, né, proveniente do metabolismo dos micro-organismos durante o processo de fermentação, podem estar envolvidos nessa boa resposta das plantas aos biofertilizantes, tá certo? Então a gente já discutiu isso no primeiro vídeo sobre biofertilizantes. E uma outra curiosidade, né, quando a gente vai na literatura, a gente observa que as indicações de adubação de milho são bem superiores ao que realmente muitas vezes é exportado, né? Então, uma recomendação média, cerca de 130 kg de nitrogênio por hectare, 90 de P2O5 e 120 K2O. Por que esses valores são mais altos do que são exportados? Porque as plantas não aproveitam todos os nutrientes que são colocados no sistema. Então, na literatura também fala que o nitrogênio é aproveitado dependendo das condições, né, do sistema, de umidade, de controle de plantas espontâneas e outros fatores, né, e chega a de 50% a 70% mais ou menos, tá certo? De fósforo de 30% a 60% e de potássio de 60% a 80%. Então, na média aqui seria mais ou menos um aproveitamento de 60% de nitrogênio, cerca de 40% de fósforo e cerca de 70% de potássio, tá certo? Isso varia muito das condições, né, do manejo da cultura, tá certo? Mas é um dado interessante porque mostrando que com o uso do biofertilizante, mesmo a gente aplicando doses menores, a gente tem uma boa resposta da planta. Então, mostrando que a eficiência de aproveitamento deve ser melhor, né, do que os adubos minerais, tá certo? O outro trabalho, já agora envolvendo a cultura do feijoeiro, né, que é a resposta do feijoeiro à adubação foliar, nesse caso aqui a adubação foliar, com biofertilizante, feito em 2006, tá certo? Esse autor aqui utilizou 3 tipos de biofertilizantes ou adubos foliares, né? Ureia caseira, que neste caso aqui foi elaborada com 40 kg de esterco bovino fresco, 4 litros de leite fresco, 15 litros de caldo de cana e 4 kg de fosfato natural e 200 litros de água e deixou fermentar por algum tempo. O super magro, tá certo, que seguiu, né, a metodologia proposta para o Centro de Agricultura Ecológica, o Biosol e o Líder, né, que são 2 biofertilizantes comerciais, tá certo? O Biosol, produto comercial à base de melaço de cana enriquecido com macro e micronutrientes, tá certo? E o Líder, também um produto comercial à base de aminoácidos e extratos de algas marinhas enriquecido com macronutrientes. E urina de vaca, geralmente a urina de vaca fermentada diluída em água, tá certo? Então, os biofertilizantes foram aplicados aos 21, 35 e 40 dias no desenvolvimento da cultura. Então, o trabalho foi desenvolvido em 2 regiões do estado de Santa Catarina, tá certo? Em uma das localidades, né, foram realizadas adubações de plantio com esterco de ave, nas doses de 4 toneladas no primeiro ano e 2 toneladas base seca, né, nos 2 últimos anos. Então, 4 toneladas de esterco de ave na base seca corresponde mais ou menos a 5 toneladas na base úmida, considerando cerca de 20% de umidade, tá certo? Já em Chapecó, um dos experimentos foi realizado com adubação de plantio, usando 2 toneladas de esterco de ave, e no outro foi feito um experimento sem adubação de plantio, mas com adubação verde pré-plantio, adubação verde envolvendo nabo forrageiro e crotalária, né, antes do plantio, que é o que a gente chama de pousio enriquecido. Então, antes de fazer a instalação da cultura, é cultivado adubos verdes naquela área que vai ser cultivada, tá certo? O esterco de ave utilizado apresentava 3,6% de nitrogênio, um bom teor de nitrogênio, 3,8% P2O5, bom teor também, e 3% de K2O, um bom teor também de potássio, tá certo? E aqui eu fiz alguns cálculos, né?
4 toneladas de ave base seca está aportando cerca de 144 quilos de nitrogênio, 152 quilogramas de P2O5 e 128, considerando essa composição aqui do esterco de aves, tá certo? E a adubação recomendada do feijão é uma adubação bem menor, 60 quilos de nitrogênio, 90 de P2O5 e 60 de K2O. Então, certamente, foi esse o motivo do autor, né? Diminuir. No primeiro ano ele aplicou 4 toneladas e nos 2 outros anos aplicou 2 toneladas, porque certamente deve ter verificado que a quantidade aportada com esterco de aves era muito alta, aplicando 4 toneladas, tá certo? Então, é interessante a gente fazer esses cálculos que a gente consegue visualizar melhor a resposta das plantas, tá certo? Então, neste trabalho, a gente tem aqui os resultados, né, das safras nos diversos anos, né, nas duas localidades aqui, tá certo? E aqui os tratamentos. Testemunha que não recebeu a aplicação, né, do biofertilizante e os biofertilizantes utilizados, Supermagro, Biosol, Líder e, nesse primeiro experimento, urina caseira, tá certo? Então, todos receberam no primeiro ano, 4 toneladas de cama de frango, tá certo? Em 2001, em 2002, 2003, só 2 toneladas de cama de frango, tá certo? E os resultados obtidos mostram, né, que não houve diferença, né, na produção do feijão, tá certo? Em relação a resposta à aplicação dos biofertilizantes, tá certo? Então, a gente observa aqui. Só nesse ano aqui de 2013 que o autor observou que o uso do biofertilizante líder, né, foi que teve uma ligeira queda aqui. Mas ele cita que a planta teve uma ligeira fitotoxicidade na aplicação tardia do biofertilizante, tá certo? Mas, de um modo geral, as plantas não responderam. Então, assim, na minha visão, essa falta de resposta certamente foi em função de um solo que o autor comenta relativamente fértil, né? E de uma boa adubação de plantio, tá certo? E o autor cita, né, que curtos períodos de estiagem afetaram a produção do feijoeiro, tá certo? E as concentrações utilizadas neste primeiro experimento aqui, nesses ensaios, foram de 5% de supermagro, 5% de ureia, 1,5% de biosol e 1% de líder, tá certo? Então, as concentrações foram diferentes, utilizando os diferentes biofertilizantes, tá certo? Mas não houve diferenças significativas. Já esse resultado aqui, o autor chama a atenção desse resultado porque, neste caso aqui, não foi feito uma adubação de plantio, né? Mas a área recebeu adubação de adubos verdes, né? O nabo forrageiro e a crotalária antes da instalação da cultura. É uma área considerada de transição agroecológica, tá certo? Então, neste caso aqui, os biofertilizantes utilizados foram supermagro, biosol, ureia caseira e urina de vaca. Então, neste caso aqui, eu colocou urina de vaca. E as concentrações foram todas 5%. Então, no outro, a gente viu que o autor usou concentrações diferentes. Nesse, ele utilizou 5% aplicado aos 21, 28, 35, 56 e 63 dias. Então, foi 5 aplicações em vez de 3 nos experimentos anteriores, né? Uma concentração maior. Então, esse efeito positivo aqui dos biofertilizantes em relação à testemunha tem 2 explicações, segundo o autor. A ausência de adubação com esterco de aves no plantio, né? E a dose maior dos biofertilizantes utilizados, tá certo? Então, mas mostrando, né, o potencial de uso dos biofertilizantes em algumas situações, principalmente quando a gente não faz uma boa adubação de plantio, tá certo? Então, são resultados também que eu achei bem interessantes. Bom,
fazendo algumas considerações finais que eu acho importante, é que biofertilizantes simples, né, sem enriquecimento, como efluentes de biodigestores, constituem uma boa fonte de nutrientes para as plantas. Então, muitas propriedades que produzem leite, né, e criam suínos, né, tem uma grande quantidade de resíduos, né? Muitas vezes esses resíduos são direcionados para biodigestores e no final da biodigestão lá você tem o efluente, né, que é um resíduo e que eles podem ser utilizados e devem ser utilizados nas culturas de um modo geral, tá certo? E os resultados são muito bons quando são tomados alguns cuidados, como a gente comentou anteriormente. Os efluentes de biodigestores geralmente apresentam baixas concentrações de nutrientes, pelo fato de serem provenientes, né, geralmente da lavagem das instalações, né? Então, geralmente, o esterco mais grosso é retirado para as áreas, principalmente, muitas vezes, de capineira, né? E na lavagem, esse material com resíduo ali de urina, de fezes, né, é que vão para os biodigestores. Então, são materiais mais diluídos. Então, nos trabalhos falam que mais de 90% do efluente dos biodigestores é água, né? O resto são sólidos, como a gente viu no caso de um dos trabalhos, né? 5,6% de sólidos totais, tá certo? Então, em função dessa baixa concentração de nutrientes, eles são aplicados em grandes volumes, como a gente viu, e com resultados muito bons quando a gente aplica 60 metros cúbicos por hectare. Mas essa quantidade vai depender muito, né, da concentração do biofertilizante. A gente precisa fazer esses cálculos para saber realmente quanto que a gente está aplicando por hectare. Culturas, né, plantas bem adubadas no plantio, geralmente apresentam menores respostas à aplicação do biofertilizante. Então a gente viu aqui o feijoeiro, né, que não exige uma adubação tão forte, né, e quando a gente faz uma adubação de plantio, a resposta é menor. Como a gente viu no caso dos trabalhos anteriores, no outro vídeo, né, que o rabanete, uma cultura menos exigente em nutrientes, respondeu menos à aplicação do biofertilizante, e no caso o brócolis, que é uma cultura mais exigente em nutrientes, mesmo fazendo uma adubação de plantio, né, uma boa adubação de plantio, ele respondeu à aplicação do biofertilizante, tá certo? Então esse é um outro ponto importante também. A adubação verde em pré-plantio, né, que a gente chama de pousio enriquecido, tem um vídeo no canal falando especificamente sobre esse pousio enriquecido, né? Então, essa adubação verde em pré-plantio, associada ao biofertilizantes, né, constitui uma boa estratégia de nutrição de plantas, tanto em sistema convencional como em sistema orgânico. E, além do aporte de nutrientes, certamente melhorias nas propriedades físicas, biológicas do solo, e também o aporte, né, de substâncias como aminoácidos, vitaminas, né, alguns hormônios provenientes de processo de fermentação, explicam parte das respostas positivas das plantas aos biofertilizantes. Pelo fato de a gente ter visto nesses trabalhos, né, que mesmo aplicando uma quantidades menores de nutrientes, as plantas apresentaram bons resultados. Então, mostram que tem outros fatores envolvidos. E, finalmente, eu acho muito importante, né, a gente fazer alguns cálculos para verificar o balanço de nutrientes, né, a entrada através das adubações e as saídas através das colheitas, né, permite uma melhor compreensão das respostas das plantas aos biofertilizantes, tá certo? Então, para a gente avaliar, né, as respostas obtidas nos diversos trabalhos disponíveis aí na literatura, a gente precisa realmente aprofundar um pouco mais, fazer alguns cálculos para entender melhor a resposta das plantas, tá certo? Aqui estão as duas literaturas, os dois trabalhos, né, que eu utilizei para a gente discutir um pouco mais sobre o uso de biofertilizantes. Então, vocês podem acessar, eles têm, com certeza, muito mais informações mais detalhadas lá que vão ser muito úteis, tá certo? Bom, pessoal, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.